Bom, galerinha, voltamos de novo mais uma vez e hoje é quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. E para quem está chegando agora, não conhece o nosso canal, esse canal é o canal Humanas Ensina. Esse canal foi criado com o intuito de ajudar os acadêmicos aí do curso de Licenciatura em Ciências Humanas pela Universidade Estadual de Roraima, UER. E claro, pessoal, como muitas vezes nada acontece como a gente quer, nem tudo acontece, esse canal também está ajudando aí muito jovem, muito adolescente que está com dificuldade de entender alguns conteúdos aí escolares. Então, pessoal, eu sou o Acadêmico Xavier e eu estou dando aula de histórias para vocês. Bom, pessoal, nós já fizemos alguns vídeos aí no canal falando sobre presidentes do Brasil, falando sobre Constituição, vídeos esses que foi bem legal, foi muito importante falar desse tema, principalmente em ano de eleição. Também já falamos sobre as civilizações, nossa, quanta cultura, quanta informação legal que a gente aprendemos nesse vídeo. Bom, e no vídeo passado a gente começamos aí a falar de algo assim um pouquinho mais voltado para o Brasil. Começamos a falar dos povos que formaram essa cultura que é tão rica, que é a cultura brasileira. E bom, pessoal, no vídeo primeiro nós falamos sobre quem já estava aqui no Brasil antes da chegada dos europeus, que era os indígenas. Então nós falamos um pouquinho sobre como era a sua constituição, como era a sua cultura, porque, como eu disse no vídeo anterior, os índios já tinham uma cultura, os índios já estavam aqui, eles já tinham se apropriado de algum conhecimento. Claro que quando chegam os europeus, aí eles são abençoados com mais conhecimentos, claro, porque os europeus já eram mais desenvolvidos que os indígenas, mas nada que tire aí a qualidade da cultura indígena, que é muito grande e que está presente no nosso Brasil até os dias atuais. Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando aí dos povos que formaram aí essa cultura que é tão grande que é a cultura brasileira. Vamos começar a falar dos europeus, que foi o segundo povo, né, que chegou aqui no Brasil. Isso porque, na verdade, foi o primeiro, né, porque os indígenas já estavam no Brasil. Bom, os povos europeus, a chegada deles no Brasil, vamos dizer assim, o marco da história deles começa em 1500. Vamos voltar lá em historinha que vocês aprendem essas histórias lá na terceira série, quarta série sobre o descobrimento do Brasil e vamos refrescar um pouco da memória para vocês. Bom, em 1500, lá na Europa, lá o rei de Portugal, ele estava querendo expandir o seu domínio. E para isso, lembrando pessoal, que antigamente para expandir os seus domínios, eles não usavam, vamos dizer assim, carro, bicicleta, moto, não era isso, tipo, a rota principal para eles conseguirem descobrir novos continentes, descobrir novos povos, novas culturas, era a marítima, ou seja, pelo mar. E o rei de Portugal falou assim, olha, eu quero expandir o poder de Portugal e eu preciso de novas terras, a gente vamos fazer uma excursão para a gente encontrar novas terras. Esse era o objetivo principal do rei de Portugal. Bom, então ele convoca Pedro Álvares Cabral, que vai ser, vamos dizer assim, o nosso personagem principal da história do descobrimento no Brasil. E fala, olha, nós precisamos expandir, precisamos fazer com que a coroa portuguesa ela ganhe mais poder, ganhe mais destaque. Então Pedro Álvares Cabral sai com essa missão. Em seu barco que ele sai levando bastante pessoas importantes da época, assim, porque ele não sai para descobrir o Brasil sozinho. Vamos lembrar que o Pedro Álvares Cabral, quando ele sai de Portugal, ele não imaginava que iria encontrar um novo país. Ele pensava o seguinte, eles pensavam que eles iam em linha reta e que se eles fossem em linha reta, eles iriam chegar na Índia. Isso porque naquele tempo a visão de que o mundo ele era redondo, que o planeta era redondo, eles ainda não tinham essa visão. Para eles, se eles continuassem indo reto, eles iriam chegar no fim do mundo. Mas antes de chegar no fim do mundo, eles iam chegar na Índia. E foi esse o objetivo deles. Eles foram com esse objetivo de chegar em uma parte específica da Índia. Bom, Pedro Álvares Cabral escala capitões
bons marinheiros para o acompanhar nessa missão. Inclusive ele leva também escritores. Esse fato é um fato bem importante. Isso porque durante as viagens que ocorriam naquele tempo, acontecia, vamos dizer assim, realmente a história e precisava ser contada. Para isso, eles levavam como apoio alguns escritores. Pedro Álvares Cabral vai levar 2 escritores, mas um deles é o mais famoso, que é o Pero Vaz de Caminha, que é o mais famoso, que escreveu a carta a qual eles endereçaram para a coroa portuguesa, falando: olha, nós encontramos aqui uma nova terra, encontramos novos povos, novas culturas, então vamos colonizar. Bom, então Pedro Álvares Cabral ele vem para o Brasil junto com essa comitiva e com vários naus. Ele trouxe consigo bastante naus. Só que navios ele só trouxe 2. Já os naus, ele trouxe cerca de 13 naus. E dentro dessas caravelas e desses naus, tinha basicamente mais ou menos ali 1.500 homens. Dentre esses homens, como eu disse para vocês, haviam pessoas muito importantes, pessoas que já tinham descoberto ali também outros países, descoberto novas ilhas. Então, o Pedro Álvares Cabral ele não sai totalmente despreparado, ele sai totalmente preparado para qualquer circunstância que ele encontrasse. E bom, quando ele chega, reza aí a história, que quando ele chega, mais ou menos tá ficando assim de noite, depois que ele sai, porque ele vai sair em março de Portugal. E quando ele chega no Brasil, ele só vai chegar em abril. E bom, nesse período, quando ele chega, diz que estava ainda assim, amanhecendo o dia, quando um grito ecoa dentro do navio ali de Pedro Álvares Cabral, dizendo: terra à vista. Bom, Pedro Álvares Cabral, ele chega em uma parte do continente, ou das terras brasileiras, ao qual ele vai chamar de Monte Pascoal, esse monte que eles avistam, e depois de reconhecer que aquelas terras, porque a princípio, como eu disse, eles pensavam ter chegado em uma parte ali da Índia, mas quando eles veem que não, eles não chegaram em nenhuma parte da Índia, eles vão se tocar que eles estão em um novo país, e aí eles vão chamar esse país de Ilha de Vera Cruz, porque eles atracaram ali em uma ilha, eles nem sabiam a dimensão, o quão grande era esse país que eles acabaram de descobrir. Bom, Pedro Álvares Cabral vai pedir para o Pero Vaz de Caminha escrever uma carta ao rei de Portugal falando: olha, nós descobrimos aí novas terras e precisamos da sua ajuda aí para a gente colonizar. Essa carta vai ser enviada para Portugal e em seguida os portugueses vão começar a vir para o Brasil colonizar essa nova terra. Então, a entrada dos europeus no Brasil se deu com isso, se deu com a descoberta em 1500 por Pedro Álvares Cabral. E agora você vai se perguntar: mas e aí, professor, depois que os europeus chegaram aqui no Brasil, quais foram as principais consequências? Bom, as principais consequências da entrada dos europeus dentro do Brasil está na exploração da floresta, dos recursos naturais e também na escravidão dos índios, ali naquela luta que já a gente vimos na primeira parte do vídeo, que os índios eles sofreram muito isso, porque os europeus eles não queriam saber de proteção, de negócio de proteger a natureza, não. Eles queriam era pegar os recursos naturais e enviar para a coroa de Portugal. Mas o que acontece é o seguinte, que apesar deles não pensarem nisso, os portugueses foram importantes para o Brasil. Porque, como sabemos, pessoal, eles colonizaram a gente, eles nos presentearam com essa língua que é uma língua muito bonita. O nosso português hoje, vamos dizer que ele é um pouco mais limpo do que o português que eles ensinaram para os nativos naquele tempo, ou tentaram, né? Porque, como eu disse para vocês, houve muita guerra no começo ali, houve muita pressão, e os índios eles não aceitavam, eles não queriam ser colonizados, eles estavam nas terras deles, e de repente, imaginem pessoal, você está na sua terra, e de repente aparecer uma pessoa estranha, uma pessoa que você nunca viu, e começar a colocar culturas, leis em cima de você, colocar, vamos dizer assim, alguns poréns, falando: você não pode mais fazer isso, coisa que você podia
no tempo em que você era livre realmente. Bom, então os europeus chegam no Brasil e aí o rei de Portugal, ele sente que os índios, eles precisam ali de uma cultura melhor, eles precisam de religião, porque se eles não forem batizados, não aceitarem a Jesus, o Deus dos cristãos, eles não vão ser salvos. Então começa ali o processo também da catequização dos índios. E nesse processo de ensinar a doutrina cristã para os índios, acontece aí a primeira missa no Brasil. Essa primeira missa vai marcar o ensino religioso. Aí tá aí, pessoal, tá? Para quem vai estudar aí religião, quem gosta de religião, quer fazer teologia, vai chegar um momento aí no estudo de vocês que vocês vão chegar nessa parte, porque é aí que entra o ensino religioso no Brasil. O primeiro marco do ensino religioso no Brasil é a missa. A primeira missa que acontece no Brasil, ela é o marco do ensino religioso. E essa missa foi realizada por Frei Henrique Soares. Bom, e aí começa o cristianismo a ser introduzido no Brasil. Eles começam a falar que os índios precisavam se arrepender, eles precisavam confessar em vida ainda que existia somente um Deus, e aí começa a se propagar a religião. Então já os índios, eles já são, vamos dizer assim, contemplados com a primeira herança de Portugal. A primeira herança de Portugal dada aos nativos seria a religião. Eles acreditavam que para começar a colonizar, primeiro eles tinham que dar algo para os nativos. E o que eles deram em troca das riquezas, dos bens naturais que eles encontraram aqui no Brasil, foi exatamente a religião trazida de fora, ao qual os índios não conheciam. Já falamos aí um pouco sobre como os portugueses chegaram no Brasil. Vamos deixar de lado os portugueses um pouco e vamos falar da Europa em si. Porque o tema desse vídeo, pessoal, é para falar sobre os povos que, vamos dizer assim, contribuíram para a formação da cultura brasileira. E os europeus, eles estão entre eles. E quando eu digo europeus, não estou apenas me limitando a Portugal. Eu comecei a falar de Portugal porque os portugueses foram os primeiros europeus a pisarem no solo brasileiro e a trazerem aí as suas culturas. Mas o povo europeu, em si, eles contribuíram bastante para o crescimento do Brasil. Bom, a Europa, ela é um dos continentes mais desenvolvidos do mundo, se não o mais desenvolvido. Bom, na Europa, o índice de mortalidade é muito baixo. O país, ele é um país assim bem desenvolvido em relação aos outros países de outros continentes. Na Europa, os índices de mortalidade e de natalidade são bem baixos. Vamos começar a entender essa definição assim a princípio, para vocês não se enrolarem. O que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é apenas algumas características para vocês entenderem. Então, bora por parte. Por que eu digo que a natalidade e a mortalidade são bem baixos? Isso porque os países da Europa, eles são bem desenvolvidos e, tipo assim, em todos os países, ou em quase todos eles, vai sempre existir aquelas exceções, aquelas cidadezinhas que não chegam à informação completa, mas em geral, vamos levar em geral aí 99% da Europa, as pessoas elas têm bastante comunicação, elas têm bastante acesso à informação. E com isso, as mulheres elas conseguiram ganhar destaque aí em relação às outras mulheres do mundo. Sim, porque em países subdesenvolvidos, onde não tem esse acesso à comunicação, ao conhecimento, muitas das vezes as mulheres são limitadas, elas acreditam que devem ficar em casa, que o papel dela é cuidar da casa e pronto, que elas não podem ter a liberdade financeira, porque isso é obrigação do homem, como a gente vimos na parte das civilizações que falavam também disso, né, daquela sociedade mais patriarcal. Mas, pessoal, na Europa é mais diferente, é um pouco diferente. Isso porque as mulheres têm conhecimento disso e elas sabem dos seus direitos e elas vão à luta também. A informação sobre os métodos de prevenção de gravidez tem feito com que as mulheres europeias saiam para trabalhar e consigam ganhar também o seu dinheiro, sim. Então as mulheres vão à mesma luta, vão para o trabalho
e elas não têm medo. Isso é bem legal. Então, por isso, a natalidade acaba se tornando um pouco escassa nos países europeus. Isso porque as mulheres, elas têm, vamos dizer assim, a vontade de crescer financeiramente e por isso elas não se prendem muito a esse papel colocado aí pela sociedade de que a mulher só tem que ficar em casa. Então elas saem à luta. Bom, pessoal, já no caso da mortalidade tem baixo nível, porque como eu disse para vocês, os países europeus, eles são bem desenvolvidos, as suas escolas são muito melhores do que a nossa, pessoal, não é desmerecendo as nossas escolas brasileiras, mas se levarmos em consideração todo esse processo de educação e colocar mesmo para comparar a educação brasileira e a educação de algum país europeu, eu sinto muito, mas o Brasil ele tem muito ainda a evoluir. Então, as pessoas nesses países, elas conseguem viver mais e com isso tem bastante pessoas idosas nesses países. Tanto que a Europa, ela é o continente que mais tem pessoas idosas. As pessoas que vivem mais estão lá. E com isso, pessoal, o país tipo assim, incentiva mesmo que o jovem trabalhe. Eles abrem mais oportunidades, mais portas de emprego. Isso porque eles precisam, vamos dizer assim, assegurar o direito dos idosos. Enquanto os idosos ainda que eles estão aposentados, né, eles precisam que alguém esteja trabalhando para que não sobrecarregue, né, a economia do país. Então tem todo esse sistema. E a Europa, ela foi muito beneficiada com isso, pelos seus desenvolvimentos, pelas suas escolas, pelos seus investimentos. E com isso hoje ela é um dos continentes assim mais admiráveis de se ver. A população europeia, ela pode ser dividida em 3 grupos étnicos. São eles os germânicos, os eslávicos e os latinos. E o interessante, pessoal, é entender que a população da Europa, elas são praticamente, todas elas são urbanas. Isso se deve ao desenvolvimento muito grande aí que teve nesses países. Bom, mas mesmo assim com tanto desenvolvimento, a desigualdade ainda continua sendo muito grande. Essas pessoas, elas vivem basicamente nas cidades por causa que elas precisam de emprego. Elas precisam sustentar suas famílias, já que o campo, que era o seu, vamos dizer assim, seu habitat natural, eles foram aí tomados pela industrialização, pelo desenvolvimento. Então eles precisam continuar na cidade para manter o seu sustento, o sustento da sua família. Então, apesar do país ser bem desenvolvido, ainda há, sim, bastante desigualdade em relação a esses países também. Bom, pessoal, então eu fiz aí um breve resumo sobre a sociedade aí europeia e sobre quais são as suas contribuições para o Brasil. Bom, e nos dias atuais, aí, como eu disse para vocês, apesar de ele ser um país serem países desenvolvidos, ainda há desigualdade e o Brasil ele está indo rumo aí no subdesenvolvido ainda, mas se ele se inspirar aí nos sistemas europeus, acredito que o Brasil ainda vai conseguir chegar aí a ser um país desenvolvido, apesar de que ainda tem muito problema interno ainda para o Brasil resolver e cabe aos governantes, cabe à população também fazer o seu direito, né? Fazer valer os seus direitos que já estão aí em leis, mas que muitas vezes as pessoas não sabem, estão fazendo como eu falei no vídeo passado, acreditando em tudo que lhe contam. Então, vocês têm que fazer basicamente como o índio moderno, né? Ele aprende a ler, aprende a escrever para eles não serem enganados. E do mesmo jeito, o ser humano ele precisa aprender a ler e a conhecer os seus direitos, porque só assim ele vai conseguir mudar a sociedade que infelizmente ainda tem muito a melhorar. Então o Brasil ainda tem um longo percurso ainda a chegar a ser um país desenvolvido por completo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar aí da nossa terceira cultura, a terceira tipo de povo que fez com que o nosso país fosse um país assim tão grande, um país tão rico em diversidade, que são os africanos.
os africanos eles entram no Brasil aí no cenário de escravidão. Eles já entram em um cenário muito triste, porque eles foram trazidos pelos europeus para o Brasil para trabalhar pesado. Eles queriam usar a força de trabalho do negro para fazer com que a colonização fosse mais rápida. Isso porque, pessoal, os índios, eles até tentaram ali domesticar os índios, fazer com que os índios trabalhassem, mas os índios eles eram mais revoltados e eles não cederam à pressão aí dos europeus e das pessoas que tentaram ali escravizar eles. Já em relação ao negro, não. O negro, ele em si, pessoal, ele é dócil. Apesar de toda a luta, apesar de todas as brigas, apesar de todos os açoites, o negro ele foi muito dócil. Por isso que ele foi escolhido para ser escravos aqui no Brasil, porque eles não se revoltavam assim facilmente. Aí você fala, nossa, professor, mas e aí? E as revoltas, que eles fugiam para os quilombos aí para tentar acabar tentar fugir da escravidão. Sim, eles fugiam, mas eles não eram como os índios. Os índios, eles eram muito difíceis de serem dominados. Eles bateram o pé e falaram, nós não vamos ser dominados, e fugiram mesmo, e eles arriscavam sua vida. Já o negro não, o negro, como eles vinham de terra distante, né? E aqui no Brasil eles não conheciam nada, então eles se sentiam meio que tipo, poxa, eu tô aqui, eu tô em terra alheia, então eu tenho que obedecer ao meu Senhor, porque querendo ou não, eu pelo menos tenho que comer. Se eu for contra as ordens deles, eu não vou ter nem o que comer, porque se eu me embrenho nessa mata, se eu não for pego aí pelos capatazes que vão atrás de mim, provavelmente eu vou morrer, porque a floresta era muito selvagem a princípio, existiam muitas feras no Brasil que hoje talvez não existam mais, e existiam bastante animais da floresta mesmo. Então os índios sentiam esse receio de fugir, e por isso eles foram domesticados e se tornaram escravos. Cultura aí, uma herança triste para a sociedade brasileira, mas uma herança marcada aí por, vamos dizer assim, por conquistas também, porque os índios, os negros, apesar de ser escravos em uma terra assim distante, eles trouxeram culturas belíssimas para o povo brasileiro. E uma dessas culturas nós falamos até um pouco no vídeo passado, nós falamos sobre a civilização africana e sobre os descendentes afros brasileiros. Bom, esse termo é usado para definir pessoas que são descendentes dos africanos, ou seja, quando os negros chegam no Brasil, os brancos, o povo branco, os europeus, eles em alguns casos se apaixonavam pelos negros, pelas negras, e acabavam ali, principalmente os homens brancos, eles não se controlavam, e eles acabavam se deitando com as negras, e desses relacionamentos que eles consideravam proibidos, né, que consideravam assim abominável, em outras palavras, porque eles eram brancos, eles acreditavam que eles eram superiores, então se misturar com o negro, né, mas por causa do desejo carnal, aquela vontade, daquele fogo, eles acabavam cometendo aí, vamos dizer assim, essas relações, e dessas relações foram nascendo pessoas, foram nascendo crianças com pele um pouco mais clara, chamados de pardos, a princípio chamados de mulato também. E hoje em dia temos toda essa miscigenação aí que é bem legal. Então, os descendentes afros brasileiros, eles tiveram essa cultura, né? Tiveram essa vantagem de receber já da Europa e dos povos antigos culturas belíssimas. Por exemplo, a África, quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram junto com eles, mesmo que não escrito, eles trouxeram seus rituais aqui na cabeça. Então, quando eles chegavam em momentos assim de noite, ele tem aqueles momentos de confraternização, onde eles cantavam as músicas que eles aprendiam de seus pais, de suas mães, ali em suas tribos, lá na África. Eles também trouxeram a capoeira, que era um tipo de dança que os índios
conseguiam fazer. Tanto que a capoeira, no tempo da escravidão mesmo, lá em 1800 e pouco, a capoeira foi tida como uma arte proibida, porque era uma arte violenta. E alguns índios, eles eram bem astutos, eles sabiam mesmo fazer com que a capoeira fosse usado como uma arma. Hoje em dia, quando você pratica a capoeira, né, tem os ensinamentos e as pessoas falam o seguinte: o mestre diz, ó, você só vai usar a capoeira para você se defender. Para você não pode usar ela para querer atacar alguém indefeso que não consiga aí, se defender. Você vai apenas usar se alguém vier te ferir, entendeu? Isso em último caso. Já naquele tempo mesmo da escravidão tinha negros que usavam exatamente para conseguir fugir e ir além, né? Ir para vamos dizer, os famosos quilombos. Vamos entender que dentro da nação africana aqui no Brasil, uma das salvações para ele foram os quilombos. Os quilombos, eles eram uma organização bem organizada, que envolvia bastante negros ali, aonde quem era escravo, eles fugiam para esses quilombos, e nesses quilombos eles encontravam a paz, a salvação. Isso porque, como eu disse para vocês, os quilombos, eles eram bem organizados, eles tinham um sistema assim, de defesa muito boa, e por isso, quando algum negro chegava ali no quilombo, ele já comemorava como se fosse realmente o troféu de salvação, porque eles estavam livres. O negro no Brasil, ele passa por esse processo, como eu disse para vocês, ele já entra com essa roupagem. O negro é escravo. E essa roupagem de negro vai ficar aí até 1800 e pouco. E isso porque o negro, ele vai continuar sendo escravo, até que vai chegar um dia em que a princesa Isabel vai falar: não, eu vou decretar a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, para quem não sabe, foi o marco principal para a cultura africana no Brasil começar a se libertar, começar a deixar realmente as suas marcas. Isso porque a lei do ventre livre diz o seguinte, que a criança que nascesse aí dentro das senzalas, que era o local onde os negros eram colocados para trabalhar depois que eles chegavam das plantações de café, de cana-de-açúcar, que era um dos principais ali meio de sobrevivência das pessoas da época. As pessoas plantavam muito e exportavam bastante porque tinha muita renda, né? Era isso, era que aquelas crianças que nascessem ali no cativeiro, dentro das senzalas, eles já eram livres, mas os seus pais não eram livres. Ali foi apenas o começo, vamos dizer assim, da libertação dos negros. E acontece também que em 1822, aí a princesa Isabel falou: não, agora eu vou libertar os escravos. E aí ela assina a liberdade dos escravos e o negro passa agora a ter, não vou dizer assim, nem todos os direitos do homem branco, mas ele passa a ter uma parcela de contribuição muito boa. Então ele já passa a ter esse contato assim com, vamos dizer assim, com a cultura mesmo do homem branco, apesar de que o direito ainda do negro era muito pouco. O negro, ele é uma figura que até hoje ele é assim usado como, vamos dizer assim, pejorativo. Isso porque, por exemplo, tem alguns termos que são usados hoje, né, que colocam o negro, a pessoa de pele escura, como sendo algo ruim, né? Colocam a pessoa como sendo, vamos dizer, as trevas realmente da sociedade. Então eles sempre colocam como se os africanos que viessem para o Brasil fosse algo ruim. Mas como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, não. A cultura dos africanos lá na África, eles eram livres, eles eram pessoas comuns, pessoas que não precisavam se preocupar com muita coisa, afinal de contas eles estavam em seus países. Então essa questão aí de colocar o africano aí como uma figura, vamos dizer, negativa, é algo assim muito controverso, porque no país deles eles eram livres, assim como o homem branco. Bom, o negro, ele teve muitas lutas durante o seu processo aqui no Brasil, durante a sua estadia no Brasil.
E uma dessas conquistas que eu vou falar para vocês assim, que acabou se tornando meio que virou do avesso, porque era uma, vamos dizer assim, um desejo da nação negra, ela estava reivindicando, e do nada o homem branco começou a aderir, e ou seja, todo aquele conflito ali, aquele desejo, aquela revolução que o negro estava fazendo acaba se tornando, acaba se perdendo no ar, que foi quando os negros começaram a fazer o Black Power, que é aquele cabelão assim bem grandão mesmo, ou seja, era o poder negro. Eles começaram a exaltar a beleza negra, eles falaram, olha pessoal, nós não somos feios isso porque o negro, durante um longo período na história, ele foi introduzido na mente dele que ele era inferior às outras culturas, aos outros povos. Mas não, chega um período na história em que os negros vão falar assim, não, nós somos sim bonitos e nós temos a nossa beleza. Então eles queriam exaltar a beleza negra, criando aqueles black power, aqueles cabelos bem grandão. E o homem branco vai começar a inventar também o black power deles. E aí vai ser quando toda essa roupagem, né, de reivindicação de direito, de reconhecimento de cultura, e vai acabar se tornando apenas uma, vamos dizer assim, uma manifestação. Isso porque quando algo se torna assim, nesse sentido tão comum, ele acaba perdendo o seu real sentido. Bom pessoal, o negro, ele no Brasil, como eu disse para vocês, teve muitas lutas, muitas conquistas. Uma dessas conquistas também foi os direitos aí, as suas vagas em vestibulares, vagas aí nas universidades, no Enem, que chamamos de cota. Eu também vou fazer uma crítica a isso, pessoal. Apesar de eu também pertencer aí aos descendentes afro-brasileiros, eu acho meio que, poxa, estão colocando o negro também muito no cenário de coitadinho. Tá ok, gente, que o negro ele sofreu muito no período colonial, que eles sofreram chicotadas, e eu não gostaria nem de estar na pele do negro naquele período. Mas, no entanto, hoje, nos dias atuais, eu acredito que o negro ele é capaz, como homem branco, como indígena, e essas cotas, para mim, elas se tornam assim meio supérfluas, meio assim, poxa, quando tem um vestibular, um concurso, raramente, eu acho que se eu me inscrevi alguma vez para negro, foi só uma, porque eu acredito que eu sou capaz, assim como um homem branco, então eu vou me inscrever na ampla concorrência, porque eu acredito no meu potencial. Então eu acho isso daí também assim uma coisa assim, um exagero muito grande, principalmente nos dias atuais. Mas respeito aí quem acredita também que foi por causa aí das lutas que os negros já tiveram, porque realmente, como nós vimos, foi muita pressão, foi muita violência que os negros sofreram. Então, quem acredita também nisso, a gente não podemos desconsiderar o conhecimento de cada um, porque cada um, aquele que impõe o seu pensamento, ele acredita fielmente que ele está certo. Então, cada um tem que respeitar aí o pensamento de cada indivíduo. Afinal, somos pessoas com pensamento totalmente distinto e devemos respeitar aí o pensamento de cada um. Bom, pessoal, e aí? Vocês gostaram desse vídeo, pessoal? Esse vídeo foi um resumão aí sobre as contribuições dos povos europeus, indígenas e negros aqui para a construção da sociedade brasileira. Bom, pessoal, no vídeo que vem nós vamos falar sobre pré-história e eu já estou muito ansioso, porque tem muita coisa boa para falar sobre pré-história. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima.